Tem uma pergunta aqui que está ligada a essa parte de monitoramento, né, e performance, que o Rodrigues trouxe. Ele fez um teste de performance entre o H2 e o Mongo, usando 7 milhões de registros. E a diferença de tempo foi praticamente idêntica. Você acha que rolou alguma coisa ali no teste ou é normal esse tipo de resultado? É difícil saber as métricas, o que ele usou para mensurar isso, Exatamente. Né? Mas... Que tipo de métrica geralmente você costuma coletar quando você mede assim, performance de banco para saber se tá ok? Tipo, cara, eu vou botar o sistema de produção amanhã, preciso que você faça os testes de performance hoje, para saber se vai aguentar. Tá. Geralmente quando a gente vai fazer isso olhando para Mongo, a gente tem alguns cálculos que a gente faz, né? O uso para dimensionar bem a memória, acesso a disco, então é uma coisa que eu sempre monitoro, né? Principalmente acesso a disco. E aí tem uma coisa também, falando de memória, o MongoDB por default, quando você, que nem eu falei, né? Você instala, ele já pega 50%, vai usar até 50% menos 1 GB da sua memória disponível naquela instância. Então você tem que calcular. Às vezes você não está com uma instância dedicada para o Mongo. Então você tem que fazer algumas configurações ali. Uma coisa muito utópica também da MongoDB os seus índices têm que caber na memória. Cara, como que você faz isso, né? É praticamente impossível, mas ele também tem isso. Então eu pego sempre essas métricas de uso de memória, uso de disco, o swap também, né? Quando você está tendo muito swap, provavelmente você está tendo algum problema com a sua memória, então você tem que medir tudo isso quando você vai para cuidar do ambiente on-premise ali dentro de casa, né? Massa. Eu já cheguei, aí eu parei de deixar o Otávio perguntar, né? Que eu não estava aqui. Mas, Otávio, fala aí a do José, cara, que a do José é muito legal. O Eric Farias, ele fala do Cassandra, né? E, cara, a gente já tá velho, 10 anos já de banco de dados, e a gente sabe que o sucesso do Cassandra foi justamente a desgraça do MongoDB, né? Então, a Netflix lançou um artigo lá, se não me engano foi a versão 2, né? O Netflix postou um relatório falando, ó, o MongoDB não serve para isso, mudamos para o Cassandra e resolveu. Vai ver a minha primeira pergunta, né? O que mudou do MongoDB de lá para cá, nesses tempos? Boa. Então, eu acho que esse artigo realmente era a versão 2.6 do Mongo, né? Eu costumo... Hoje a gente está na 4.2, 4.2 e já tem a 4.4 em Release Candidate, né? Ainda vai ser lançado. Mas o Mongo, eu costumo dizer que o Mongo 3.2, né? Nem o 3.0, mas o 3.2 ele já é um outro produto. Então, e de lá para cá ele evolui muito, muito mais do que ele evoluiu na época da sua construção, da sua idealização, né? É engraçado que quando eu comecei a entrar na comunidade de MongoDB, lá em final de 2014, mais ou menos, eu ia em alguns meetups que os caras falavam, mas o Mongo pra quê? Não sei o quê e tal. Mas por quê? Os caras tinham usado o Mongo 2.0, 2.6, né? Cara, e eu assim, sempre falo, quando alguém tem uma aversão ao Mongo, provavelmente é por conta de que usou no passado e teve muito problema, né? E aí eu sempre falo, cara, faz um teste de novo, é outro produto. E realmente é outro produto, né? Até a gente estava no começo falando de transação e tal, né? Que até tem esse outro viés, mas para o que ele se propõe e o que ele se propôs lá no passado, ele é um outro produto muito mais maduro hoje do que naquela época do 2.6. Né? Então mudou bastante coisa. Então, já emendando a pergunta do José Silva, né? Ele fala que Cassandra é indicado para grande volume de escrita. Qual cenário você indicaria o MongoDB, considerando as versões novas? Cara, aí eu vou até emendando, colocando ali, escrita no Cassandra, ok, porque o conceito de masterless no Cassandra é o que é mais bacana para isso, né? Para você suportar, para você escalar a escrita, né? No MongoDB, você pode escalar a sua escrita através do sharding, né? Mas ainda você não deixa de ter aquele conceito de... Você não deixa de ter o conceito de primary e secundário, ou master e slave, né? Não é um termo muito... Mais. Oi?
Agora não pode mais. Não pode mais. Mas o MongoDB ele nunca vai ser um masterless, né? Até agora, né? Então, como o Cassandra se comporta. Mas o que eu indico para o MongoDB é você tem uma possibilidade de desenhar as suas coleções para atender necessidades específicas da sua aplicação, né? Então, você não pode ter o medo de desnormalizar o dado, de duplicar dado, porque você tem que quebrar esse paradigma, e aí é nesse cenário que eu indico. Eu quero ter a maior performance para uma determinada query. Pô, desenha a tua coleção para aquilo, popula essa coleção e utiliza para isso, tá? Mas não que ele não se comporte bem para um alto volume de escrita. Num único réplica set, sim, porque você tem um ponto único, né, de escrita. Mas num sharding bem particionado, bem dividido, né, com a shard key certinha, você consegue escalar muito bem a escrita também. Beleza. Então, falando de performance, né, não pode deixar de falar daquele, né? Daquele que se tornou o grande boom do mundo da persistência de banco de dados, que foi o Joseph? É Joseph o nome da empresa, não? Esqueci Joseph. O nome, mano. Acho que é Joseph. Uma coisa desse tipo que fez um relatório falando do MongoDB, as novas versões, né? Não, o Jepsen. Jepsen, né? Jepsen. Valeu. Nossa, eu falo Joseph, eu fiquei aqui. Cara, eu tô ruim de nome, cara. É porque hoje ele tá de Severino, pô. É assim, é normal. Relaxa. Opa, valeu, Rodrigo. Jepsen, obrigado. O Jepsen. Eu achei o relatório aqui, vou colar. O que você achou desse relatório, né? Ele critica muitos pontos de consistência no banco de dados e tal. Uhum. E aí? Eu sabia que você ia me perguntar isso, então eu fiz o meu dever de casa. Não, brincadeira. Mas acho que a gente está aqui não para... a ideia é não defender o produto com unhas e dentes, né? A gente sabe que tem alguns gaps. E o último relatório da Jepsen, ela é muito incisiva na questão de perda de dados, né? Que era uma coisa que lá na versão 3.6, quando o MongoDB se submeteu a esse teste, ou se submeteu não é bem uma submissão, mas quando ele passou por esse teste, ele foi aprovado, né, e tal, com algumas ressalvazinhas, mas ok. Na versão 4.2, qual foi a questão? A multi-document transactions em ambiente shardeado, né? Que era a grande inovação do MongoDB 4.2, né? Porque se você for ver da versão 4.0, qual foi a grande inovação? A multi-document transaction. Só que ela só funcionava para ambientes réplica set. Pô, então você manter isso, uma transação num ambiente replicado, já é complicado. E na 4.0. Na 4.2, eles falam, vamos ampliar esse negócio e vamos manter transação agora no ambiente shardeado. Cara, um shard são vários réplica sets, e eu sabia que isso poderia dar trabalho, né? Como deu. E aí Oi? E aí, continua que eu tô aqui, vou pegar pipoca, tá emocionante. Então, e uma das coisas que a gente vê nesse relatório da Jepsen é que eles atacam, entre aspas, a maneira de instalação default do Mongo, né? Que é o nível de write e read concern, né? Que você pode alterar isso do lado do driver ou com uma configuração também no seu cluster, no caso do write concern, né? Por que isso? E a Jepsen, ela fala assim, cara, mas por que você não coloca isso como default? Bom, até eu estava conversando até com o Rodrigo Nascimento aqui, porque não vai ficar atrativo, né? Comercialmente aí, você fazer isso como default. Você deixar o teu nível de consistência para write e read, ele vai afetar a tua performance do banco, né? E aí depende. Quanto que afeta, Leandro? Quantos porcentos afeta? Cara, depende muito do que você está fazendo, depende muito do teu throughput, né? Eu tenho clientes que utilizam o nível de consistência no nível do driver e trabalham muito bem com isso. Por exemplo, eu não preciso me preocupar com a consistência desse dado em específico. Eu quero escrever. Então, o cara muda o nível de consistência na hora daquela requisição e o cluster funciona com outro nível de consistência. Então, ele tem um throughput melhor, né?
isso tanto para read quanto para write, né? Então eu acho que esse é o ponto, né? E aí eu recomendo a leitura do relatório da Jepsen, né? Principalmente para heavy users, né? Do MongoDB. Eu acho que tem algumas considerações muito importantes do relatório ali que tem que tomar cuidado. E é que nem eu falei, você instalar o MongoDB e sair colocando em produção na instalação default, você vai ter problema. Eu e o Rodrigo, até fazendo um jabazinho aqui, a gente fez uma live falando justamente disso. Tá lá no meu canal, depois eu deixo o link aqui. E aí o Rodrigo demonstrou como isso afeta, o nível de consistência afeta tanto a performance quanto a integridade dos meus dados, né? Então é muito importante a gente também saber onde aplicar e como aplicar. Uma coisa que eu vi quando eu li o relatório, eu comecei a internalizar, né? Por exemplo, a grande desvantagem é você criar um método que você pode usar em algumas situações. Geralmente a galera usa para tudo e dá aquela dor de cabeça, né? Uhum. E é um dos motivos que eu abaixo a cabeça para o Mark Henry, que é arquiteto do Java, né? Porque ele, se o método não é seguro, em todas as circunstâncias eu não coloco. Então esse é o problema. Na minha visão, o Jefferson fez foi um Chaos Monkey. Ele pegou a pior situação, o usuário faz todo tipo de combinação errada possível e vai dar problema. É tecnologia, tem que considerar que o engenheiro, o arquiteto de dados vai estar lá para fazer alguma coisa, né? Não tornar a coisa sempre pior o tempo todo. Exato, eu acho que é bem essa linha mesmo, foi o pior caso. Não que os caras estejam errados, né? Porque, que nem eu falei, um heavy user, às vezes o cara não está fazendo tudo errado, mas ele está usando a ferramenta no limite, né? Então, acho que é legal aqueles warnings ali que tem no relatório.